Olá pessoal, estamos de volta agora com vocês trabalhando a quarta aula. Tá? Já estamos chegando mais da metade do nosso módulo da disciplina de macroeconomia. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre a economia monetária, sobre as noções da economia monetária. Como o próprio nome está falando, monetária, nós estamos falando de moeda, certo? Todos os tipos de moeda que circulam na economia, né? O termo moeda, pessoal, nós estamos nos referindo logicamente ao dinheiro, né? Tanto o dinheiro de papel como aquele dinheiro de metal, moedinha. Mas todos os tipos de moeda, tanto papel como a moedinha metálica, como a moeda escritural, que é aquelas que estão no banco, em economia nós vamos denominar de moeda, tá? Mas no conceito de moeda, o que nós podemos determinar, certo? Como conceito de moeda. Ou seja, moeda é um instrumento ou objeto aceito pela coletividade para intermediar as transações econômicas, ou seja, a moeda é um instrumento de troca, pelo quê? Pelos bens e serviços, né? Então a moeda serve para intermediar as transações econômicas, né? Para pagamento pelos bens e serviços, certo? Qual a função da moeda? Temos algumas funções. Primeiro dela, a básica. Moeda é um instrumento de troca, é um meio de troca, certo? Então, quando se vai comprar algum bem ou serviço, se vai pagar com moeda. Então, ela tem essa função de instrumento de troca, instrumento de pagamento. A segunda função é como denominador monetário, ou seja, ela expressa um valor dos bens e serviços. Então, através da moeda, você consegue mensurar, né, o preço de determinados bens e serviços. Como é que você vai saber quanto custa uma camisa? É pela moeda. Né? Quanto custa um relógio? Quanto custa um carro? Qual é o preço de uma bicicleta? É através da moeda. Então a moeda tem essa função de denominador monetário, que é nada mais, nada menos do que a expressão de um valor dos bens e serviços. Ela também tem função de reserva de valor, ou seja, representa uma liquidez imediata. Se você tem a moeda no bolso, ou o dinheiro, tanto do papel como da moeda metálica, você tem liquidez imediata, certo? Você pode intermediar sua transação econômica no mesmo momento, todo mundo vai aceitar, certo? Outra função da moeda é de pagamento, ou seja, padrão de pagamentos diferidos, ou seja, pagamentos futuros. Através de uma compra a prazo, você vai fazer pagamentos futuros, então é outra função da moeda, tá? Bom, vamos lá. Quais tipos de moedas que hoje em dia tem na economia? Nós temos a moeda metálica, certo? Que é essa moedinha que todo mundo usa, né? Usa para o coletivo, usa para o cafezinho, usa para o troco, né? Chamada moeda metálica. Temos o papel moeda, certo? E a moeda escritural ou bancária, que são os depósitos à vista. Quando nós falamos em depósitos à vista, é aquele depósito feito na conta corrente, é aquele depósito que não tem remuneração. O depósito que tem remuneração é chamado de depósitos a prazo, que é uma aplicação financeira. O depósito à vista, que é aquele feito na conta corrente, é chamado de moeda escritural. Todos eles, né, são os tipos de moeda. Moeda metálica, emitida pelo Banco Central, papel moeda, também emitido pelo Banco Central, na Casa de Moeda, e a moeda escritural, ou também chamada de moeda bancária, são os depósitos à vista nos bancos comerciais. Então, esses são os tipos de moeda. Bom, a oferta de moeda, né? Alguém tem que ofertar essas moedas, né? A oferta de moeda é chamada de meios de pagamento, certo?
meios de pagamento é o total da moeda manual mais a moeda escritural. A moeda manual qual é? É a moeda metálica mais o papel moeda. E a moeda escritural são os depósitos à vista nos bancos comerciais. A soma dessas moedas totaliza os meios de pagamento, né? Os meios de pagamento com maior percentual de circulação na economia, certo? Agora, uma observação. Aquele total de moeda que são considerados reservas monetárias, né, que do percentual estão depositados no Banco Central e outro nos bancos comerciais, não são consideradas meios de pagamento. Por quê? Porque pelo nome já diz, são reservas monetárias. Pela lei tem que ficar como reserva lá no banco, tanto no Banco Central como no Banco Comercial. Então, essas reservas não são consideradas meios de pagamento. Meio de pagamento é o total de moeda manual mais a moeda escritural. Então, a moeda manual é a metálica, papel moeda, certo? É aquela moeda que a gente carrega conosco no bolso, né? A moeda manual, e aquele valor que está depositado na conta corrente é a moeda escritural ou bancária. Bom, os meios de pagamento são divididos em 4. Tem o meio de pagamento 1, que é o papel moeda em poder do público, mais os depósitos à vista nos bancos comerciais, públicos e privados. Tanto faz num banco público como num banco privado. Esse é o maior percentual de circulação de moeda, certo? Em torno de 60% de circulação da moeda na economia é meio de pagamento 1. O meio de pagamento 2 inclui o meio de pagamento 1 mais os títulos públicos federais, estaduais e municipais, mais os fundos de renda fixa de curto prazo, mais o depósito especial remunerado. Então, né, tirando o que é moeda de poder do público e os depósitos à vista, os títulos públicos federais, estaduais, municipais, os fundos de renda fixa de curto prazo e os depósitos especiais com remuneração são considerados meios de pagamento 2. E o meio de pagamento 3, ele já acumula o 2, que já acumulou o 1, certo? Mais os depósitos em caderneta de poupança. E o M4, né, que totaliza todos os meios de pagamento, é o M3, que já englobou o M2, que já englobou o M1, certo? Mais os títulos privados. Títulos privados são os depósitos a prazo fixo, que são chamados CDB, RDB, né, ou debêntures das empresas, CDB, RDB de bancos, títulos privados dos bancos, debêntures das empresas, letras de câmbio e letras hipotecárias, certo? Então, são todos depósitos a prazo fixo, né? Com isso, nós temos o total de meios de pagamento da economia, né? Se formos lá no site do Banco Central, nós podemos traduzir isso em números. Podemos saber diariamente, mensalmente, anualmente, qual foi o valor dos meios de pagamento que circularam na economia. Tá certo? Bom, então, vamos agora fazer uma consideração. Por exemplo, numa economia com inflação baixa, certo? A quantidade de moeda em circulação tende a aumentar, né? Nesse caso, há um fenômeno chamado de monetização. Então, quando a economia tem inflação baixa, mas baixa mesmo, né? Baixo de 1% ao ano, então há uma tendência de circular mais moeda na economia, né? Há uma tendência de aumentar o consumo, a demanda através do crédito, de empréstimos, de financiamentos, né? Tá? Por quê? Porque há mais moeda em circulação. E como que há mais moeda em circulação? Através disso, de crédito, empréstimo, financiamento. Agora, por outro lado, vejamos, uma economia com inflação alta. Então, traz para o lado do caso do Brasil. Nós temos uma inflação alta.
né, na casa de 6,5% ao ano. É o teto da inflação, da meta estipulada pelo governo para esse ano, né? 6,5%, uma inflação alta. Então, o que ocorre? Uma desmonetização, certo? Há uma diminuição da circulação de moeda. Como que faz essa diminuição da circulação de moeda? Aumenta a taxa de juros, o dinheiro fica mais caro. As pessoas pegam menos crédito, compram menos a prazo, certo? Então, isso acaba caindo a demanda, acaba caindo os preços e a inflação também. Tá? Então, temos dois lados, a monetização e a desmonetização da economia. Ok? Bom, funções do Banco Central. Quais são, né, as funções do Banco Central? Para que serve o Banco Central? Primeira função, a básica, é de execução da política monetária. Para que é feito e para que se executa uma política monetária? Simplesmente para controle da oferta de moeda, certo? Então tem que controlar, né, para que não haja muita oferta monetária, daí o consumo aumenta, os preços aumentam e a inflação aumenta. Para que não haja pouca oferta monetária também, para que o país não entre numa recessão monetária, por falta de moeda em circulação. A outra função é o banco emissor. O banco emissor do quê? Do papel moeda e da moeda metálica, através da casa de moeda. É o banco dos bancos, é aquele banco que regula o caixa dos bancos comerciais. Então, há uma relação direta entre o Banco Central e os bancos comerciais. Qual o objetivo? Regular o caixa, né, para saber, no dia, quanto de moeda aquele determinado banco necessita para atender os seus clientes. Ok? E o banco do governo, que recebe os depósitos e empresta ao governo quando houver necessidade, certo? Mesmo o Banco Central sendo estatal, ele não fornece dinheiro simplesmente por fornecer para o governo. Não, ele, se há necessidade, ele empresta. E os depósitos do governo são também depositados no caixa do Banco Central. Então, aí. Também o Banco Central tem a função de controle da oferta de moeda, né, que é a quantidade de circulação de moeda na economia. Controle do câmbio também, da moeda estrangeira. Então, teve um caso agora, recentemente no Brasil, que o câmbio, né, a taxa de câmbio estava subindo demais. Então, houve a necessidade de intervenção do Banco Central no mercado cambial para que a taxa de câmbio estacionasse em patamares satisfatórios, tanto para exportação como para importação também, e para aqueles que têm dívidas a pagar no exterior, certo? E outra, muito importante, dentro das funções, é o fiscalizador das instituições financeiras, ou seja, é o banco que fiscaliza os outros bancos, os bancos comerciais, os bancos de investimento, bancos múltiplos e assim por diante. Então, tem essas funções específicas do Banco Central, tá? Demanda de moeda, né? Falamos de oferta de moeda, agora tem que ter outro lado, a demanda de moeda, né? Por que as pessoas procuram moeda? Segundo Keynes, há 3 motivos básicos que as pessoas, que as famílias, né, que as empresas demandam moeda. O primeiro é o motivo de transação, é o motivo óbvio. Você demanda moeda para pagar os bens e serviços que você vai comprar, mantimentos, né, produtos de higiene, limpeza, lazer, etc. Então, é um motivo de transação econômica. Você vai demandar moeda para pagar por esses bens e serviços. O outro motivo, segundo Keynes, é o de precaução. Então, você demanda moeda para uma reserva para pagamento imprevisto que possa acontecer no futuro. Então, você demanda essa moeda. E a outra, né, muito importante para Keynes, é a demanda de moeda para especulação.
E o que quer dizer isso? Você vai usar a moeda, você vai demandar a moeda para obter rendimentos no mercado financeiro. Então são 3 motivos, segundo a teoria keynesiana, que se demanda a moeda: transação, precaução e especulação, certo? Então, quanto maior a renda, maior é a demanda por moeda, certo? Lógico, quanto mais você ganha, mais você demanda de moeda. Ao contrário, quanto menor a sua renda, menor é a sua demanda por moeda, né? Menor é a sua demanda por moeda porque você vai diminuir o seu consumo, então você demanda menos. Agora, quanto maior a taxa de juros nominais, menor é a demanda por moeda. Quanto maior a taxa de juros, mais caro fica o dinheiro, consequentemente demanda uma quantidade menor de moeda, porque o dinheiro é caro, certo? E ao contrário, se a taxa de juros for mais barata, mais baixa, o dinheiro fica mais barata, consequentemente você demanda mais moeda, tá certo? Bom, tudo isso você pode relacionar com você próprio e com as tuas atitudes de consumo, certo? Se tu vai comprar a prazo, a taxa está alta, você não compra. Se você não compra, você demanda menos moeda. Se a taxa de juros está barata, se então compra a prazo, você demandou mais moeda para comprar a prazo. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Criação e distribuição de moeda. O que é isso? Criação e distribuição de moeda. Bom, criação é quando houver aumento do volume dos meios de pagamento. Então, quando aumentar o volume dos meios de pagamento, há uma criação de moeda pelo setor bancário. Quando reduz o volume dos meios de pagamento, há uma distribuição de moeda no setor bancário. Então, vamos ver alguns exemplos. Aumento dos empréstimos ao setor privado. Então, na economia aumentou os empréstimos. Houve o quê? Criação de moeda, porque aumentou os meios de pagamento. Agora, resgate de um empréstimo no banco é distribuição de moeda, redução dos meios de pagamento, houve um resgate. Quando o depositante retira depósito à vista e coloca em depósito a prazo, ocorre distribuição de moeda porque reduz o volume de pagamento imediato, certo? E volta a ter uma liquidez menor porque ele passou a ser um depósito a prazo agora, certo? Bom, uma observação. Há casos que não ocorre nem a criação nem a distribuição de moeda, como o saque de um cheque. Não houve nem criação nem distribuição de moeda, houve simplesmente uma transferência de depósito, certo? Ok, pessoal? Bom, dentro do mercado financeiro, nós temos o mercado de crédito, mercado de capitais, mercado monetário e mercado cambial. Quando falamos de crédito, nós estamos falando de financiamento de crédito. Quando falamos de mercado de capitais, nós estamos falando de financiamento de investimento lá na Bolsa de Valores. Quando falamos em mercado monetário, nós estamos falando do controle de liquidez monetária da economia. E quando falamos em mercado cambial, nós estamos falando da taxa de câmbio, né, da moeda nacional em relação à moeda estrangeira. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais essa aula. Mais uma vez, eu ressalto a importância de vocês procurarem as bibliografias colocadas e completar o estudo de vocês. Tá certo, pessoal? Um abraço, até a próxima aula.